Agora que estamos aqui já todos reunidos, vamos dar início à aula aberta LICIM, o Licenciamento Integrado de Edificações, que será palestra que será aula aberta que será proferida pela Lúcia Vetter e Sabrina Bride, com a participação do arquiteto Manuel Fiaschi. Meu nome é Marcelo Bezerra, sou professor da PUC no DAU, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, atualmente também na coordenação de graduação e coordeno cursos de educação continuada na CCE da PUC na área de arquitetura. Essa palestra é um oferecimento do curso de extensão em legislação edilícia da cidade do Rio de Janeiro, como elaborar e aprovar projetos, que inclusive é ministrado por esse grupo, por esse time que está aqui com vocês hoje à noite. E a gente depois vai estar passando aí no chat o link para mais informações. Tá? É importante confirmar que quem quiser fazer perguntas, vocês devem registrá-la pelo chat e no final as mesmas vão ser repassadas a Lúcia, a Sabrina e o Manuel. Tá bom? Elas podem ser direcionadas no geral, quer dizer, elas podem ser colocadas no chat aberto a todos ou direcionadas a mim. Bom, antes até de passar a palavra para os três darem as boas-vindas, queria agradecer pela presença de todos e todas, tá? Dizer, como até o Manuel sempre coloca, é sempre muito bom ver tantos profissionais em busca de conhecimentos, inclusive alguns ainda estudantes, né, da nossa graduação e de outros cursos. Enfim, esse é um tema tão recente, tão importante para todos os profissionais envolvidos no setor da construção. Então, eu vou passar para cada um deles darem uma boa noite e a gente depois dá início à aula. Lúcia, fica à vontade. Olá. Boa noite a todos. Como o Marcelo falou, realmente é um prazer aqui dividindo isso com vocês. É uma troca muito importante. A gente tem que estar sempre buscando alguma coisa para aperfeiçoamento, e a nova modalidade da prefeitura é o LICIM, então eu acho que a gente tem que aprofundar, né? Assim como a prefeitura também vai aprofundar, isso não vai parar por aí, né? Então, assim, ela mesmo vai vendo que precisa melhorar aqui, melhorar ali, e a gente tem que ir acompanhando isso. É só para falar que eu sou muito falante mesmo, eu me lembro quando, aos 44 anos, logo ali atrás, eu resolvi aprender AutoCAD, tá? E foi um custo, olha, foi um auê, tá? Foi uma coisa assim, e eu vejo como foi importante aquilo para mim, né? Se eu não tivesse aprendido lá há 20 anos atrás, eu estaria agora com muito mais dificuldade. Hoje eu pego, faço e não sei como é que eu viveria sem o AutoCAD. Então, a gente tem que se atualizando sempre, tá? E é um prazer poder trocar com vocês, ok? Se vocês não me conhecem, né? Eu acho que muitos aqui já conhecem quem eu sou. Eu trabalhei na prefeitura, sou arquiteta, trabalhei na prefeitura há 31 anos, aposentei, e como falei hoje para o pessoal, né? Eu saí da prefeitura, mas a prefeitura não saiu de mim. Eu gosto muito de legislação, acho que é muito importante e quero trocar aqui com vocês, tá? Então, vamos nessa. Beleza? Vai, Sabrina. Oi, boa noite, pessoal. Também é um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse espaço. E, eu espero que essa pequena aula seja útil para vocês, que vocês possam aproveitar. É um resumo do que a gente tem de novidade aí nesse momento de simplificação, da apresentação dos projetos, né, na prefeitura. Também, para quem não me conhece, aí eu trabalho na prefeitura, no licenciamento especial, então estou vendo isso no dia a dia, vendo as dificuldades, tanto internas quanto externas, né, de vocês, como requerentes. Então, a gente vai tentar esclarecer um pouquinho desse turbilhão que foi de 2021 para 2022 com essas novidades. Tá bom? Manuel? Boa noite a todos. É um prazer também, assim como os meus colegas aqui colocaram, é um prazer receber vocês aqui nesse ambiente, né? Eu estou vendo várias pessoas conhecidas aí, minha sócia Bianca,
Manuela, Felipe, da Mais Arquitetura, Fernanda, da Mais Arquitetura também, tem o pessoal de aprovações também, muitos colegas, José Carlos Alves, Daniela de Blasi, Cristina e outros, Noelle, várias pessoas, Ícaro por aí, uma série de pessoas interessadas no aprendizado contínuo, interessadas em legislação e interessadas em fazer melhores projetos, interessadas em fazer melhores aprovações de projetos, tá? Esse aprendizado continuado é fundamental para a nossa carreira. Vide aí o depoimento da Lúcia, né, que aprendeu uma ferramenta útil e a gente todo dia tem que se atualizar sim, né? É igual ao celular, né? Tem a atualização do software direto, a gente tem que estar aberto a essa atualização. A intenção da prefeitura foi das melhores, né, para fazer o processo digital, para fazer o ensino. A aula hoje foi preparada com muito carinho para ser uma ferramenta muito útil para você, tá? Para vocês todos, uma ferramenta muito útil o conteúdo dessa aula e também um convite para que vocês façam o curso de legislação da CCE PUC-Rio, que, como o Marcelo já colocou, é formado por esse time de professores que discutem legislação, são apaixonados por legislação e usam a legislação para fazer melhores projetos, para facilitar e fazer com que as cidades sejam melhores, que a regra fique mais clara, né? Então, boa aula a todos e a gente vai estar disponível para atender também a perguntas. Obrigado. Tá? Bom, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, manda um recado quando parar de ouvir e eu vou parar o vídeo, tá? Agora está ok. Agora você parou o vídeo e o som. Vamos lá. Melhorou. Então, vamos lá, pessoal. O negócio é o seguinte, você não consegue entrar no Licim se você não tiver a consciência de que a gente trabalha num município dividido em zoneamentos, em áreas de planejamento, tá? Então, você tem que ter essa consciência, né? Então, assim, você tem que ter esses mapas junto com você. Você sabe que outro dia, né, todo mundo sabe, a prefeitura saiu do ar. Eu, como sou neurótica, mais velha, dos arquivos que eu podia ter no meu pendrive, né? Porque eu não acredito, uso muitas vezes a internet, eu tenho tudo guardadinho lá. Então, vocês precisam ter esse mapa, ele está disponível na internet, não precisa ser no site da prefeitura, tá? Vamos passar. Pode passar, por favor, Manuel. Passou? O Licim é somente uma ferramenta que vai ajudar, tá, na simplificação da apresentação. Então, não adianta, né? Eu sempre pensei, mesmo na época que eu estava na prefeitura, que eu não tinha que ficar olhando de que tamanho era a porta, de que tamanho era a janela. Eu tinha colegas que, quando iam fazer o ABITS, elas mediam o tamanho da janela. Isso não faz muito tempo, mais ou menos há uns 20 anos atrás, isso não é muito tempo. Então, imagina você fazer uma vistoria de ABITS e medir as janelas dos apartamentos, tá? Uma maluquice. Então, Licim é a apresentação, a simplificação da apresentação de um projeto. Então, você precisa conhecer seu projeto e precisa conhecer a legislação. Pode passar, Manuel, por favor. Então, gente, vamos lá. A prefeitura começou a olhar, tá, que o que acontecia? Quando você apresenta o projeto cheio de erros, e eu já ouvi muito de meus colegas arquitetos dizendo assim, entra que depois a prefeitura bota as exigências. Ou seja, larga para a prefeitura, tá, que ela veja o que está errado. Então, eu não tenho mais responsabilidade nenhuma. Agora, a responsabilidade vai ser da prefeitura sempre, porque vai aprovar, e pode errar, porque quem está atrás daquelas mesas são pessoas, né? Vai ser do proprietário, do profissional da aprovação do projeto e do responsável pela obra.
Então, a gente via muito que é isso, vamos embora, vai entrando, entra de qualquer jeito. Então, não via afastamento frontal, os técnicos perdiam horas a fio, fazendo uma série de exigências, tá? Por quê? Porque o cara queria ganhar um dinheiro, entrava logo, pedia lá, porque sabia que deu entrada, recebe a primeira parcela. E aí, as pilhas de processos se acumulando aos técnicos, que cada vez tem menos técnico. Não se faz na prefeitura concurso há não sei quantos anos, e também não interessa, porque não é para isso, não. Mas há anos já que você tem a prefeitura não como depositária. Deu uma falhada agora, Lúcia. Da informação toda, mas ela tem a informação disponível, vai configurar dessas quatro. O LICIM, ele vai amarrar vamos dizer, agentes, prefeitura, proprietário, o autor do projeto e o responsável pelas obras. Tá? Porque eu também, o responsável pelas obras, dizer, não, mas foi o proprietário que quis. Ó, proprietário que quis, mas você está lá assinando. Tá? Então, qual é o objetivo disso? É juntar a volumetria, os aspectos familiar, desde 85, que não se tem tamanho de porta familiar, tamanho de janela familiar. E a gente continuava tendo que olhar, porque você juntava aquela casa, né? Como é que você vai aprovar uma casa? Aí você fica meio assim, mas eu vou aprovar uma casa de um tamanho de pé direito de 1,50 m? Sim, se a pessoa for anã, ela pode querer uma casa com altura de 1,50 m. O problema é dela, o problema não é dos outros. Né? Então, ela tem um profissional que vai atestar sobre isso. Não tem problema. Não existe na legislação um tamanho de pé direito para uma residência. Eu boto do tamanho que eu quiser. Se eu quiser morar numa casa de boneco, o problema é meu. Vamos lá. E as regras edilícias? Né? Você vai juntar o plano diretor, a lei de ocupação, né, do uso e ocupação do solo, o CONS, que foi aprovado em 2018, e mais essas legislações que são específicas de cada área. Pode ser o 322, pode ser a Lei Complementar 104. Né? E por que plano diretor? Porque o plano diretor dá índices que muitas vezes podem ser menores daqueles que estão em vigor em determinado local. Então, você vai balancear e ver qual é o índice menor. Beleza? Passando, Manuel. Vamos ver, tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. Pode ser que melhore a transmissão, situação que surgiu hoje, está falhando, está falhando. Está falhando, mas olha, essa é uma situação atípica comigo, tá? Então, vamos lá. O que é preciso que a gente tenha em mãos? Beleza? É preciso que a gente tenha em mãos para poder fazer um projeto e fazer o LICIM, colocar no LICIM. Você tem que ter o RGI ou o PAL para testar as metragens do lote, tá? O IPTU, tá? Que você tem que ter o número para saber. Você tem que ter os documentos do proprietário, as carteiras e ARTs do PREL e PRPA, uma procuração, né? Que você tem específica, que você possa usar, né, na SMDs, etc. O projeto em si, o quadro de áreas e os anexos que a Sabrina vai mandar para a gente, vai discriminar para a gente. Tá? Então, assim, RGI, você vai ter que ver sempre, sabe? Você tem que ler e ler o RGI até o final, sempre. Isso é coisa fundamental que a gente fala no curso da gente e a gente bate. Você, às vezes, lê o primeiro cabeçalho, lá o lote tem 20 por 50, e vai embora, faz o seu projeto. Não viu lá que tinha tido uma retificação de metragem, qualquer coisa, e a procuração tem que ser com firma reconhecida? Pergunta. Sabrina, estão pedindo procuração com firma reconhecida ou basta uma procuração simples? Sabrina? Oi, fui ligar o microfone aqui. Tá, diga.
Sim, o ideal é que seja com firma reconhecida, mas a gente não está fazendo mais essa exigência, a gente não impede a abertura do processo, enfim, não é um impedimento se não tiver, né? Mas o ideal é que seja uma coisa oficial, tá? É isso. Lúcia, quer continuar? Vamos lá, vamos, é porque travou tudo aqui, aí eu fico assim, meu Deus, o que aconteceu? Vamos lá. Gente, eu estou pagando minha internet, tá? Mas está um problema sério, eu pago direitinho, a primeira é débito automático, então não tem nem como não pagar. Vou rolando o rolo, manda a fita aí, manda lá. Continua mesmo, gente, pelo amor de Deus, vou ficar 70 anos, a Lucinha! Vamos lá. Decreto 48, aí eu acho que já é a Sabrina, né? Aí vão acontecer, vamos lá, deixa eu só começar aqui, Sabrina, só conversar. E aí vocês devem entender, porque eu mesmo falo isso da prefeitura. Tem horas que eu falo assim, pô, mais um decreto, pô, mais uma resolução, pô, tá, como é que pode? Então, o que acontece com isso? Acontece como acontece todo mundo. Você vai fazer o arroz. Primeiro você jogou o alho, depois jogou a cebola, depois você viu que é melhor botar a cebola, depois o alho. Então, é uma coisa nova para todos, para a prefeitura também. Ela pode até fazer testes, mas ela vai vendo que ela pode aperfeiçoar. Então, é normal, mas a gente tem que acompanhar esse aperfeiçoamento e entender isso. Tá? Sabrina, eu vou deixar com você. Vai nessa, Sabrina. Tá bom. Bom, como a Lúcia falou, cada vez a gente vai tentando aperfeiçoar o que é proposto pelo prefeito ou pelo secretário. Então, como vocês podem ver, aqui a gente tem um decreto que é feito pelo prefeito e depois a gente tem aí em seguida 4 resoluções. Então, já dá para ver isso só para a questão da apresentação de projetos no formato LICIM, simplificado. Então, vamos entender como isso tudo aconteceu. O Eduardo Paes, ele foi eleito e assim que começou o governo dele, ele fez uma proposta, fez um pedido, digamos assim, para o secretário que também avalia a questão do urbanismo, que é responsável também pelo urbanismo, falando que o licenciamento era muito demorado e que a gente tinha que rever isso, e deu um prazo de 90 dias para que a equipe do urbanismo produzisse algum material para levar para ele de simplificação desse licenciamento. Então, imagina que foi num curto espaço de tempo que os funcionários e os técnicos da prefeitura tiveram para elaborar alguma coisa que fosse realmente nova e que fizesse uma proposta de simplificação do que a gente fazia antes, né? Então, é claro que o primeiro formato precisou ser lapidado, melhor elaborado, para que a gente pudesse aparar as arestas depois. Por isso que tem várias resoluções para justamente ir tentando lapidar esse novo formato de licenciamento. E talvez, é muito provável que surjam outras resoluções para poder melhorar ainda mais, porque a gente só vai melhorar se a gente aplicar. Né? Então, a gente vê as dificuldades do técnico, vê as dificuldades do requerente, e aí a gente vai conseguir melhorar esse licenciamento como um todo. Bom, a gente tem o decreto 48.719, que ele foi o primeiro, e que ele colocou com relação aos prazos, o que o técnico vai avaliar a partir de agora, ele é que dá essas instruções iniciais. E as resoluções, elas vão complementando, vão regulamentando o que a gente precisa fazer, tá? Pode passar, próximo. Bom, o decreto 48.719, ele dá uma previsão para a concessão da licença de 30 dias úteis, tá? Essa foi a ideia inicial. Isso, se o projeto não tiver nenhum problema, a gente não precisar consultar nenhum outro órgão. Então,
A ideia é que uma licença pudesse ser expedida até 30 dias úteis. Mas, é claro, são projetos mais simples, e aí o que a gente conseguir caracterizar como um projeto de grande complexidade, ele não vai atender a esse prazo de 30 dias, tá? Então, os projetos de grande complexidade, classificados pela resolução 10, não estarão submetidos ao prazo acima, ok? Então, isso a gente tem que ter em mente. Próximo. Então, o que são esses projetos de alta complexidade? São aqueles que são referentes a agrupamentos de edificações com mais de 500 unidades, incluindo os grupamentos integrados, lotes incluídos em mais de um zoneamento urbanístico e ou sujeitos a faixas de influência com parâmetros distintos aos aplicados no restante do lote. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu estou num logradouro que ele é CB3, limite com os R2, tá? Estou fazendo só uma suposição. Então, eu sei que eu vou ter parâmetros urbanísticos diferenciados para a faixa de CB3 e de ZR2. Então, isso vai exigir que tenha uma complexidade nesse tipo de projeto, tá? Então, precisa ficar atento. Sabrina? Oi. Sabrina, outra coisa também, né? Todo mundo sabe o que é um grupamento integrado? Eu só estou para aí começa. Até para você saber se você vai entrar no... Acho que está falhando. O que é isso? Você tem que entender. Eu vou falar, Lúcia, porque está travando um pouco o seu áudio, tá? Mas acho interessante o que você falou com relação aos grupamentos integrados. Por exemplo, você tem uma única edificação que tem... você está projetando 100 unidades. Mas esse lote pertence a um grupamento integrado. Então, mesmo que seja uma única edificação com 200 unidades, se ele está num grupamento integrado, ele pode gerar, dentro deste grupamento integrado, mais de 500 unidades, por exemplo. Então, isso é considerado um projeto de alta complexidade, tá? Quando a gente tem essa possibilidade de um grupamento integrado. Então, não basta ser só uma edificação no lote com menos de 500 unidades, tá? A gente tem que ver se ele realmente está dentro de um grupamento integrado. Lúcia, você quer complementar alguma coisa com relação a essa informação? Lúcia? Bom, como ela está oscilando, depois a gente pode responder. Quer falar mais alguma coisa? Não, ok. Bom, uma outra possibilidade é que estejam em logradouros desprovidos de infraestrutura urbana que demandem assinatura de termo de urbanização. Bom, a gente já sabe, por exemplo, que às vezes um logradouro ele é reconhecido, né? Ele existe, mas ele não tem aceitação da urbanização, ou seja, ele não tem a infraestrutura adequada. O que são os itens para se considerar uma infraestrutura urbana adequada? É você ter pavimentação, árvores, né? Lúcia, me ajuda aí. Iluminação. Pública, esgoto e drenagem. Esgoto. Itens. Acho que ela drenagem, né? Esgoto, drenagem, pavimentação, arborização, iluminação, né? Pública. Iluminação, exatamente. Isso, são 5 itens. Então, caso o logradouro não tenha esses 5 itens ou não tenham todos esses itens, não é considerado um logradouro aceito,
ele precisa de alguma coisa a mais. Então, isso é considerado um projeto de alta complexidade, porque deverá assinar um termo de urbanização por parte do empreendedor. Ok? Próximo. Bom, outros projetos é quando envolve parcelamento da terra. Ou seja, eu vou fazer um remembramento, um desmembramento, um loteamento, enfim, alguma coisa que exija a necessidade de um processo à parte para englobar remembramentos, desmembramentos de lotes, tá? Então, isso também vai demandar um pouco mais de tempo para que o projeto tenha a sua licença. Que envolvam bens tombados ou preservados em qualquer esfera, seja a nível municipal, IRPH, o bem estadual, que seria o INEPAC, e a nível federal, que seria o IFAM, tá? Que envolvam processamento de investidura. Investidura é quando a gente tem... bom, vou falar grosso modo, porque a gente não está na aula, mas é quando a gente tem... É uma consequência de um projeto de alinhamento. Dependendo desse projeto de alinhamento, pode gerar para o lote que você está estudando uma necessidade de incorporação de uma área que é pública hoje, mas que em função do PA, né, do projeto de alinhamento, você vai ter a necessidade de agregar esta área que é pública hoje e vai passar a ser privada, tá? Então, existe a necessidade da compra Sabrina, da área, ok? Sabrina, eu sei que eu atrapalho e interrompo sempre, mas é só para deixar claro, a investidura, você é obrigado a comprar. Aí você não pode dizer assim, não quero não. Vai pegar só um pedaço, não quero não. Não tem querer, senão não licencia. Então, antes do licenciamento, você é obrigado a comprar pelo preço que a prefeitura quiser lhe vender. Tá? Ponto. Obrigada, Sabrina. Não, tá ótimo, é isso mesmo. A investidura é um caso que você não tem, eu não quero fazer isso. Não, tem que comprar para poder ter a licença. Ou seja, mediante um pagamento prévio da investidura, é que você consegue obter a licença. Por isso que ele é um projeto de alta complexidade, ok? Porque vai demandar mais tempo para ser analisado, tá? Locais onde a incidência de alinhamentos projetados, os PAs, gera inconstância na análise. Bom, às vezes, dependendo do lugar, a gente precisa, por exemplo, de uma avaliação do planejamento, porque tem alguma coisa que não está muito bem esclarecida, ou tem PAs para o mesmo local divergentes, tem uma largura de um logradouro no PA e tem uma largura do mesmo logradouro em outro PA, enfim, alguma coisa que gere a necessidade de uma consulta ao planejamento, ou alguma coisa que não está bem resolvida para que seja dada continuidade no projeto, tá? Projetos que dependam de pagamento de contrapartida ou outorga onerosa para o licenciamento, né? Então, como a gente já sabe, contrapartida, seja mais-valia, mais-valerá, ou outorga onerosa, aquelas que são já são previstas na própria legislação, e isso é prévio à licença, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte, tudo que precisa de pagamento para a prefeitura tem que ser antes da licença, tá? Isso é algo que a gente tem que ficar em mente. Mais-valerá não está ativa. Bom, eu não sei quem colocou, mas ainda está, quer dizer, a Lei Complementar 192, apesar dela ter tido seu prazo finalizado, tem um artigo nela que fala que depois do prazo finalizado, mediante um acréscimo de 50% do valor, ela pode ser aplicada,
tá? Então, ainda é feita a contrapartida, tanto mais-valerá quanto mais-valia, nesse sentido. Tem lá a fórmula, só que aí se coloca um valor 50% acima do valor calculado, justamente para poder atender a esse artigo da Lei Complementar 192, tá? Aí já atrapalhando, né? A mais-valia, tá? É aquilo que tinha que estar pronto lá em 2018, você vai dizer, jurar de pé junto, estava assim, aí, pelo amor de Deus, que não tivesse uma licença e, de repente, você tinha uma coisa pronta aqui na licença, ou seja, tem que mentir direitinho, né? E o mais-valerá tem que se adequar e você tudo isso com 50% a mais. Pois não, vai lá. Aqui tem uma pessoa falando que tem um processo onde a mais-valerá foi recusado. Bom, eu não sei o caso, mas a mais-valerá ela não permite tudo. Por exemplo, não pode ser um acréscimo que ultrapasse o gabarito para o local. Então, tem algumas regrinhas para a mais-valerá que você não vai conseguir realmente... bom, tem que estar... ela pode, mediante pagamento, mas ela não é para qualquer coisa, tá? Ela tem algumas regras que você tem que seguir. Então, tem que ver exatamente o que aconteceu no seu projeto que não está atendendo a legislação referente a mais-valerá, tá ok? Bom, projetos que dependem de análise ambiental específica também são considerados de grande complexidade. Aqueles que estão localizados em orla marítima, ou seja, está de frente para o mar, então isso vai ser algo que a gente vai precisar de uma liberação da Subsecretaria Ambiental, tá? A famosa SUBCLA, para poder dar a licença. Inserido ou limítrofe a unidade de conservação ambiental, exceto APA, também é outra coisa que a gente vai precisar da autorização, da liberação da SUBCLA. Possível contaminação do terreno. O que seria essa possível contaminação do terreno? Por exemplo, tinha, onde eu vou construir o meu prédio residencial, tinha um posto de gasolina. Então, precisa da liberação da SUBCLA para poder receber a licença de construção, tá? Porque o terreno pode estar contaminado e antes da licença, antes da construção, precisa ser descontaminado o solo, tá? Se a SUBCLA achar que isso é necessário. Outro caso, por exemplo, tinha uma indústria e dependendo do tipo de produto que era fabricado, de repente a SUBCLA precisa também descontaminar o solo, precisa também verificar essa questão da descontaminação. Então, isso é prévio à licença. Implica em áreas de preservação permanente, assim definidas pela Lei Federal 12.651. Então, aí, a gente dá uma olhadinha no que diz lá a Lei Federal, essa 12.651, vê se está dentro dessa área, e aí já sabe que não vai ser um processo tão rapidinho assim, tá? Vai precisar também de uma liberação da SUBCLA. Próximo. Bom, esses são os projetos que são considerados de alta complexidade. Mas, seja de alta complexidade ou sem complexidade, que seja um projeto simples, todos eles, o técnico da prefeitura vai receber o anexo, né, a descrição desse projeto simplificado e uma planta também simplificada. Mas o que ele vai analisar desse projeto que vocês estão apresentando? Apenas esses itens que estão indicados aqui, que é a dimensão do lote, alinhamento incidente, a cota de soleira da edificação, taxa de ocupação, área total edificável, ATE, gabarito, afastamento, projeção horizontal, limite de profundidade, área coletiva,
uso de tipologia, número de unidades permitidas e o índice de comércio e serviço. Bom, isso é o que o técnico vai verificar se vocês estão atendendo. Mas tem que se ter na cabeça que todos os outros itens da legislação precisam ser atendidos, ok? Ou seja, eu tenho a largura da minha circulação de uso comum. Preciso saber as regras para eu poder projetar a minha edificação, tá? Apesar do técnico não estar mais olhando, eu preciso saber para poder projetar adequadamente, tá? Sabrina, pode falar. Esse item que a Sabrina colocou, pessoal, é muito importante para quem faz o projeto de arquitetura, tá? Esses itens aqui são os itens que a prefeitura vai analisar. E a gente que faz o projeto vai precisar preencher o formulário com todos esses itens, tá? Então, isso é basicamente um checklist, ou seja, acaba por democratizar a informação, porque tanto um arquiteto experiente quanto um arquiteto que acabou de se formar vai precisar entender todos esses 13 itens para poder preencher esse formulário. E é muito fácil de você procurar quando você sabe o que você tem que apresentar, né? Então, você vai procurar na legislação específica todos esses itens para poder preencher o formulário. Na primeira vez vai ser difícil, mas depois você vai se acostumando a apresentar essas informações para a prefeitura. Isso a prefeitura vai olhar. Dentro do prédio, a prefeitura não vai olhar mais. Só que a gente, pelo artigo 1 do Código de Obras, a gente é obrigado, como profissional, a atender toda a legislação de bombeiros, de Ministério de Trabalho, de ABNT, ou seja, normas de acessibilidade, etc. A prefeitura não analisa isso, mas nós, arquitetos, temos de atender a essa legislação que está no artigo 1. Tá? Então, ou seja, a prefeitura está analisando o que é importante para a cidade, o que é importante para a volumetria, e nós, arquitetos, temos que fazer com que o prédio internamente funcione. Escadas, elevadores, largura de corredores, compartimentos, pés direitos, etc. Isso tudo a gente que vai cuidar. A prefeitura vai cuidar só desses 13 itens. Ok? Ok. Pode passar, Manuel. Bom, ainda com relação ao decreto 48.719, eu comentei logo no começo que a gente teve algumas resoluções para tentar lapidar isso que foi proposto de simplificação do licenciamento. Então, hoje, permanecem em vigor apenas os anexos 3 e 4 do decreto, ok? Então, os anexos 1 e 2 não estão mais válidos. É claro que o que já está em andamento com os anexos 1 e 2, a gente está dando prosseguimento, tá? Na prefeitura se dá prosseguimento. Mas qualquer projeto novo já não vai usar mais os anexos 1 e 2, ok? E se eu fizer uma substituição de projeto ou uma modificação, a gente já está pedindo para se adequar a esses novos anexos que a gente vai falar mais a seguir, tá? O anexo 3 é referente à apresentação do projeto, que deve ser juntado na abertura do processo, tá? Antes, ele era juntado na segunda fase do anexo 2. Então, hoje já... Sabrina, lá vou eu de novo. Deixa eu só contar, assim, deve ter visto isso, né? Mas, primeiro, né, esses anexos 1 e o 2, primeiro a pessoa respondia umas coisas, aí o técnico via de novo, aí a pessoa respondia outra, então ficava um bate e volta, né? Agora não, ou você sabe do que você está falando, ou você nem vai conseguir botar o projeto adiante. Tá? E aí, só numa vez só, o técnico da prefeitura não vai ficar nesse bate e volta, certo, Sabrina? Isso mesmo. A gente acabou observando que esse vai e vem
era improdutivo, né? E as informações que a gente tinha que passar na primeira fase do anexo 2 para os requerentes era algo que o requerente, a princípio, já tinha que saber para fazer o projeto dele. Então, era um pouco chover no molhado, que a gente diz, né? Então, a gente, quer dizer, a prefeitura acabou achando que seria melhor fazer um único anexo, que o estudo de vocês vai estar ali preenchido. E aí, diante do anexo que vocês vão preencher, é que os técnicos da prefeitura vão avaliar. Não, está atendendo a legislação, aqueles 13 itens ou não. Tá ok? Bom, então, permanece o anexo 3 e o anexo 4, que também deve sofrer uma modificação numa outra resolução, provavelmente mais adiante, que é referente à declaração de compatibilidade com projetos de outros órgãos. Por exemplo, eu preciso aprovar no IRPH, preciso aprovar na SET Rio, preciso aprovar na GeoRio. Então, o projeto que vai ser avaliado pelos outros órgãos tem que ser igual ao projeto que vai ser licenciado no urbanismo. Então, essa declaração é para evitar que se junte todos os projetos de todos os órgãos no processo de urbanismo. É claro que vai juntar os pareceres, né, os ofícios, tudo aquilo que esses órgãos estão colocando, né? Então nada opor com relação ao projeto, fica aprovado o projeto, quer dizer, tudo isso a gente vai colocar no processo do urbanismo, mas não vai haver mais a necessidade de todas aquelas plantas aprovadas pelos outros órgãos. Então, agora eu vou... Sabrina, aí lá vem aqui a pergunta. Como a gente vive, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, tem de esperto aqui é uma sumidade e de um que acha que é mais assim. Você não acha? Agora eu estou fazendo a pergunta mesmo, que tem gente que vai entrar com um projeto no IPHAN, que é mais difícil de se aprovar, e vai dizer que está tudo ok. Por que ele vai dizer? Ele vai... E aí, Sabrina? Pois é, isso também a gente pergunta, né? Mas a intenção da prefeitura é realmente passar a responsabilidade para o requerente, para o profissional. Então, ele assina essa declaração dizendo que todos os projetos são iguais, são compatíveis, tá? Tanto os aprovados pelos órgãos, quanto aquele que está sendo licenciado pelo urbanismo. Bom, o que isso pode resultar? Se os projetos são diferentes e que seja alguma coisa realmente relevante, isso vai acabar aparecendo em algum momento, seja no ABITSE, seja numa avaliação do órgão de tutela, isso aqui não está adequado com o que a gente tinha programado, aí isso esbarra em outra coisa, por exemplo, na SET Rio, enfim, isso vai acabar, pode acontecer de dar problemas no futuro. Então, é da responsabilidade do profissional que está coordenando esses projetos, né, que está acompanhando, que tem essa consciência de fazer com que a última versão do urbanismo seja compatível com os demais órgãos, ok? Enfim, a gente tem que contar que as pessoas vão ser honestas, vão ser corretas. Se todos vão ser, tem como saber, né? Pois é, tem que partir do princípio que todos são honestos até que provem o contrário, né? Enfim, exatamente. Vamos lá. Próximo slide, a gente está mostrando o anexo 3 também do decreto. Está um pouco apagadinho, mas o que está lá no decreto é um modelo para vocês terem ideia de como apresentar os projetos daqui para frente.
não tem mais aquelas declarações todas, não tem mais o quadro de áreas, ele é um desenho bem simplificado, volumétrico, que indica, não sei se vocês podem ver o meu mouse, mas o Manuel pode indicar aqui, tem a planta de situação, as plantas baixas por pavimento, se eles forem diferentes, né? A cobertura, telhado e um corte esquemático. Tá? Então, esse é um modelinho básico. Se é algum projeto de modificação de prédio existente, vão aparecer as cores convencionais, como era também nos projetos de antigamente, mas agora numa situação bem mais simplificada e volumétrica. Okay? Mas vou eu de novo. Olha só, eu sou da época que exigiam que a planta de situação fosse em separado das demais plantas. Agora voltamos à época que a planta de situação ela está ali, pequenininha. Estão vendo ali do ladinho, com as curvas de nível, né? Ela está lá, bonitinha, e o que interessa é volumetricamente aquilo que está. Tudo numa prancha só. Então, você usa a planta de situação, sim, mas ela está lá numa escala menor, né? Pode ser um negócio enorme, mas está lá numa escalinha menor para você tá observando ali que ela existe, tá? Só pessoal, vamos lá, Sabrina. Tá, desculpa, Manuel, é só complementando essa informação, uma sugestão, isso não quer dizer que seja obrigatório, tá? Até porque o modelo do decreto é esse. Quando é um prédio único no lote, como é o modelo, fica fácil da gente visualizar, tá? Mas quando é um grupamento, algo que seja mais complexo, aí eu sugiro que seja dividido por pranchas. Por exemplo, uma planta de situação do grupamento fica melhor da gente olhar, da gente analisar. Também lembrando que hoje os processos são digitais e todas as pranchas são adequadas ao tamanho A4. Então, imaginem a gente receber um projeto como esse que a gente está vendo na tela, de um grupamento. Planta de situação com corte, com pavimentos, isso fica muito difícil de analisar. E o projeto que vai ser aprovado pelo técnico fica minúsculo, tá? Então, você não consegue ler as cotas, os níveis, você não consegue ler absolutamente nada. Então, é preciso ter um pouquinho de senso crítico nesse sentido para a gente perceber que uma prancha que seria um formato A1, por exemplo, um formato A2, hoje em dia não cabe no processo ponto Rio, porque ele vai reduzir tudo ao tamanho A4, tá? Então, é uma sugestão. Até que isso se resolva de alguma outra forma, eu acho que até para levar no registro de imóveis fica complicado se eles não enxergam nada, tá? Sabrina, o Rielvo está perguntando se só A4 mesmo. Hoje pode ser que eles consigam melhorar, isso a gente já está discutindo lá com o IPLAN, para ver se é possível colocar outros formatos, né? Mas, no momento, por isso a minha sugestão é que, como ele vai ser adequado a um formato A4, a gente perde muito em termos de informação, tá? Então, essa prancha com vários desenhos, a gente não enxerga no formato A4. É claro que se eu estou vendo no computador, eu posso dar zoom e eu consigo ver. Mas, se vocês têm que levar esse documento aprovado pelo técnico da prefeitura num registro de imóveis, a pessoa vai falar, mas eu não enxergo nada aqui. Então, a gente tem que adequar o projeto para que a gente consiga atender não só ao urbanismo, mas que vocês também vão precisar levar isso para um registro de imóveis e talvez seja um problema, tá bom? Sabrina, o Rielvo pergunta aqui se são várias pranchas.
Deixa eu só ver aqui que eu acho que... Várias pranchas, tá? Perfeito. A Suzana está perguntando se essa prancha precisa ser assinada digitalmente. Pode ser. Antes a gente não estava aceitando, não, mas porque a gente ainda não tem como, a prefeitura não tem como fiscalizar essas assinaturas digitais. Mas trouxe a conclusão que a gente não tem como evitar isso. Não adianta eu colocar, alguém assina, aí copia aquela assinatura para a prancha, quer dizer, no fim, tudo é passível de uma falsificação, se a pessoa quiser, né? Hoje em dia, na era digital, a gente não tem controle sobre isso, tá? Mas... A Suzana ela também pergunta se o carimbo precisa ter as assinaturas tradicionais de identificação do proprietário, PREO e PRPA. Sim, precisa. Tá bom? Agora, uma outra coisa, isso não é só na era digital, né, Sabrina? Porque falsificar a assinatura dos outros, isso aí já é antigo na prefeitura, né? Então, todo mundo... Então, isso. É isso aí. Bom, próximo slide. Só deixa eu dar uma partezinha. A gente está fazendo lá no escritório de que modo? A gente coloca um desenho por prancha normalmente, tá? E a prefeitura imprime em A4. Só que o carimbo pode ser pequenininho, assim como está nesse slide, tá vendo? Você pode fazer, por exemplo, um formato A2, colocar um desenho apenas. Mas aí o teste que você vai fazer no escritório é imprimir no impressor A4 para ver se está legível. Tá? Isso tem funcionado. E importante, pessoal, o seguinte, 2 aspectos. Isso daqui é uma representação gráfica simplificada. Ela precisa ter os principais elementos, ou seja, as cotas do terreno, as cotas do que conta na ATE, do que conta na área total edificável, e as cotas das áreas descobertas, bem como os afastamentos das divisas, as dimensões dos prismas de ventilação e iluminação, as dimensões dos prismas de ventilação, o afastamento da varanda em relação ao alinhamento do lote, o afastamento da varanda em relação à linha das divisas laterais do terreno. Tudo isso precisa estar apresentado com cotas no documento. Ou seja, é um documento que tem a cara simples, mas que tem toda a informação necessária para que a prefeitura perceba que o projeto atende à legislação. Tá bom, pessoal? E não é porque a representação é simplificada que o projeto tem que ser simplificado. Nós, arquitetos, vamos fazer o projeto como a gente fazia antigamente, ou seja, com todos os detalhes possíveis dentro do escritório. E a gente vai apresentar para a prefeitura desse modo mais simplificado. Próxima prancha. Tá. Bom, veio a resolução 00009. Por que eu estou falando assim? Porque se for no Busca Fácil, que hoje está fora do ar, mas quando ele retornar, não adianta botar só 9, porque ele não reconhece. Então, ele é 00009, tá? Então, estou frisando isso, porque senão ninguém encontra a resolução. Bom, os anexos 1 e 2 do decreto 48.719 foram substituídos pelos anexos 1A, que é referente à construção de grupamento, 1B, construção de edificação única no lote, e 1C, de modificação de projeto aprovado, ok? Então, isso a gente imagina, e a gente já tem vivido isso, quem está juntando os anexos 1A, 1B e 1C, aí sim a gente consegue deslanchar bem em termos de análise, porque o requerente já teve todo o trabalho. A gente só vai pedir para ajustar algumas coisas, e se caso ele não atenda a legislação, ele tem que dizer por que ele não está atendendo a legislação. Se for o caso, a gente vai submeter, se não for o caso, a gente vai indeferir, enfim. Mas, a princípio, a gente só vai ter uma exigência no processo, porque o requerente
vai apresentar esse anexo, o técnico da prefeitura vai fazer as exigências, e se ele cumprir tudo, né, das exigências que estão sendo colocadas, ele já vai ter a licença, entendeu? Então, assim, a ideia é que isso realmente simplifique e acelere o licenciamento, ok? Bom, ao próximo slide. A resolução 27 também foi uma forma de simplificar o que já está simplificado, tá? Esse é para licenciar projetos de quê? Construção de prédio residencial uni e bifamiliar, tá? E modificação com acréscimo em área diária em prédio existente, ou seja, todas as modificações que são em prédio existente, seja com acréscimo de área, seja com criação de unidade, quer dizer, você não está mudando a área da edificação, mas está criando unidades, dividindo, né, um desdobramento de unidades autônomas. Então, tudo isso vai ser nesse anexo que a resolução 27 está dando para a gente. Tá? E transformação de uso, ok? Então, ele veio com essa ideia que é muito interessante, é um anexo super simples e que o que a gente vai ter de informações vai ser tudo colocado na própria prancha, tá? Então, é algo que facilitou muito para prédios existentes, tá? Pode passar o slide. A resolução possui formulário próprio, que é o que eu estou falando, e modelo de apresentação do projeto, que é o anexo 2, que é exatamente a reprodução daquele anexo 3 do decreto. Só que, por ser, por exemplo, uma edificação existente, você vai ter que colocar as cores convencionais, amarelo para demolir, vermelho para acréscimo. Então, é isso que eu posso acrescentar aqui nesse tipo no modelo de projeto, tá? E em caso de modificação em prédio existente, o projeto deverá ser apresentado nas cores convencionais, que é isso que eu acabei de falar, tá? Próximo slide. Bom, essa é o que a gente trouxe da resolução 27. Lembrando que para construções de prédios uni ou bifamiliares, pode ser feito online, exceto quando estiver localizado em terrenos em encostas ou que sejam cortados por curso de água, valas, córregos e riachos canalizados ou não, em área submetida a regime de proteção ambiental, em área tombada ou em vizinhança de bem tombado. Então, o decreto 41.188 de 2015 ainda está válido, tá? Então, se é uma unidade, uma edificação unifamiliar ou bifamiliar simples, que não apresenta essas características listadas aqui, pode ser feito tranquilamente online, conforme o decreto 41.188, ok? Quando a gente tem, nos casos acima, ou seja, dentro dessa complexidade, é obrigatória a apresentação do anexo 1B da resolução 00009 e de projeto conforme o anexo 3 do decreto 48.719, tá? Que é referente a uma edificação no lote, tá? Mas como ele exige outras avaliações pela complexidade do projeto, então tem que ser apresentado neste formato, tá bom? Próximo. E aqui, para finalizar, né, antes da gente finalizar, e se o Manuel e Lúcia quiserem depois complementar, com relação ao que precisa para a licença. O artigo 5º do decreto 48.719 diz o seguinte: a licença de construção via Licim
será expedida com a apresentação de protocolo formalizado junto aos órgãos, cuja manifestação seja exigida para o licenciamento. E sua validade ficará condicionada à anuência desses órgãos. Ou seja, a gente vai pedir os protocolos, né, de abertura dos processos nesses órgãos, para que a gente possa, se não for projeto de alta complexidade, tá? Se for projeto de alta complexidade, obrigatoriamente, esses itens listados lá na Resolução 10 vão precisar de liberação prévia para a licença. Mas, se não for de alta complexidade, basta colocar o protocolo, a abertura de processo no órgão, para a gente conceder a licença, tá? E aí fica como restrição para início de obras o cumprimento do resultado desses órgãos, tá? A anuência de que trata o CAPT deve ser entregue até o início das obras, ficando o requerente obrigado a cumprir integralmente as exigências formuladas, tá? As licenças que se enquadrem na condição do CAPT deverão ser emitidas com prazo máximo de 3 meses, ou seja, toda primeira licença, se tem restrição para início de obras, é dada apenas por 3 meses, até a apresentação de anuência de todos os órgãos, e poderão ser prorrogadas enquanto não houver início de obras, conforme declaração de fase da obra, tá? Então, eu não consegui a liberação da Sete Rio durante esses 3 meses, então a gente vai revalidar, apesar de estar escrito prorrogação aqui no parágrafo 2º, a gente tem dado como revalidação, tá? Ou seja, esse prazo de 3 meses não fica contabilizando para efeito de licença de obras, que é no máximo de 24 meses, ok? Então, a gente pode revalidar até que a pessoa consiga juntar todos os documentos dos órgãos para ter a licença de obras definitiva, ok? Manuel? Sabrina, precisa apresentar uma declaração de estado de obras? Sim, é importante uma declaração, ou o próprio PREU pode informar que não houve início de obras, tá? Que não começou. Isso, tá? Lúcia quer falar alguma coisa? Manuel quer complementar agora no final da aula? Eu queria complementar sim, Sabrina. Eu acho que foi bastante didática a apresentação. É importante a gente entender que os decretos são lançados e que depois existe uma preocupação numa melhoria contínua. Realmente, o anexo 1 do decreto 48.719 era muito difícil de preencher, muito trabalhoso. A resolução que trouxe os anexos 1A, 1B e 1C facilitou bastante, e a resolução 27 também facilitou bastante, tá, pessoal? Então, qual que é a dica que eu dou? Saiu uma resolução nova, saiu algum decreto novo, é importante no mesmo dia, no dia seguinte, já ler aquilo e já mudar um pouco a mentalidade, tá? É possível que você até esteja antecipado em relação aos técnicos da prefeitura que estão ainda lendo, mas é legal sentar junto no balcão e conversar. Olha, saiu essa resolução, a gente vai apresentar agora o anexo 1B ao invés do 1. Enfim, nesse momento ainda que existe essa transição do modelo analógico para o modelo digital, do modelo completo para o modelo NISIM, a gente precisa de muito diálogo e a gente precisa ter muita paciência e tolerância, né? Porque a gente está aprendendo, né? Os profissionais estão aprendendo e os profissionais dentro da prefeitura também estão aprendendo e buscando o melhor caminho para ter uma simplificação. Simplificação não, né? Para ter um licenciamento mais ágil, né? Ele não é simplificado, porque ele não está eliminando nenhuma legislação. Ele está só simplificando os procedimentos, tá?
Um aspecto muito importante também que tem facilitado muito e melhorado muito a vida dos empreendimentos, né, é que a licença de obras é emitida antes da anuência dos outros órgãos. Eu não posso iniciar a obra, mas isso é muito bom porque eu posso, por exemplo, levar ao cartório para fazer o memorial de incorporação do empreendimento, que tem demorado também 2 meses, 3 meses. Então, isso faz com que se consiga avançar com os projetos. Quando eu consigo aprovar um projeto no urbanismo apenas, na subgru apenas, já dá segurança para a gente poder avançar nas etapas de anteprojeto, projeto executivo, por exemplo. Ou seja, a prefeitura melhorou para deixar de ser um gargalo enorme, né? A média de aprovação era 12 meses e está caindo, né? Não chega a ser 30 dias úteis, né? É raro a gente ter um projeto que aprove em 30 dias úteis, mas diminuiu bastante. A gente tem projetos que foram aprovados em 2 meses, 3 meses, 4 meses, né? Ou seja, tem aprovado com mais velocidade, né? E, de novo, não é porque o licenciamento está mais graficamente mais simples que o projeto é simples. O projeto precisa atender toda a legislação, precisa atender também a legislação das partes internas. A prefeitura deixa de ser um revisor de projeto e passa a dividir a responsabilidade conosco e passa a fiscalizar justamente o que é mais importante, que é a volumetria da edificação, que é a densidade que aquela edificação promove no tecido urbano da cidade. Tá bom? Acho que era isso que eu queria dizer aí para complementar a fala da Sabrina. Pessoal, a gente tem aqui algumas perguntas que aí eu vou levantar para vocês poderem, fiquem à vontade, quem quiser responder. Tem algumas aqui já registradas. Vamos lá. A Márcia pergunta se o urbanismo vai aceitar várias pranchas. Foi naquele momento que você estava falando desse aspecto, Sabrina. Sim, vai aceitar, né, Sabrina? Sim, vai aceitar. Até a gente está com problemas, eu imagino que, se não todos, vários, e já estão sabendo que a prefeitura sofreu, né, um ataque cibernético, então a gente está com algumas dificuldades para os procedimentos online, mas quando isso tudo se restabelecer, a questão do sistema, vai ser feito a juntada dos documentos no requerimento online. Tá? Então, o que a gente pede? Se vocês vão apresentar várias pranchas, o ideal é que vocês salvem em um único PDF todas as pranchas. Tá? Isso facilita para a gente, porque aí a gente só precisa baixar um arquivo. Se vocês juntam 10, 15 pranchas separadamente, a gente tem que baixar, que é um procedimento, são dois sistemas que não se comunicam. Então, a gente tem que baixar o que vocês estão mandando para jogar para o processo.ri. Então, se vocês juntam muita coisa de pranchas separadas, a gente leva mais tempo para fazer isso. Tá? Então, é um tempo que a gente poderia estar analisando, a gente está perdendo, entre aspas, baixando os documentos para subir para o processo.ri. Então, uma orientação é que vocês podem fazer, sim, pranchas separadas, mas que salvem num único PDF, ok? Tá. O Riel comenta que, enfim, da dificuldade de visualização que pode acontecer nesse procedimento. Algum comentário? Repete a pergunta, por favor. Que assim, ele diz que assim ninguém vai conseguir visualizar nada. A gente consegue visualizar porque a gente dá zoom na tela do computador, tá? Então, a recomendação que eu dei é justamente para vocês não terem problema mais à frente com o registro de imóveis, por exemplo, ou algum outro lugar que vocês precisam levar esse documento, e aí como é que eu vou verificar se realmente tem, sei lá,
3,51 nessa cota. E aí, se eu não consigo enxergar, eu vou lá, pego uma lupa e vejo. Bom, a gente tem que verificar se isso é o adequado, tá? Então, cabe aí um pouco de senso crítico aí para a gente poder apresentar da melhor forma. A gente ainda está ajustando, né? Mas essa é uma recomendação que eu passo pela vivência de projetos que a gente tem recebido, tá bom? Perfeito. O Júlio Bentes, a pergunta, na verdade, primeiro foi da Márcia, depois do Riel. Júlio Bentes coloca que, como nas pranchas de aprovação só aparecem as achuras da área do pavimento, sem paredes e equipamentos, como aprovar o elevador no GEM, que pede a marcação do elevador em planta? O Manuel pode responder melhor isso, mas provavelmente vai ter que fazer uma prancha para ser aprovada lá. Né, Manuel, acho que pode complementar. A gente viveu essa questão, né? É um projeto que a gente aprovou no Licim, só com a manchinha cinza, não mostrava elevador, mas, por sorte, esse mesmo projeto tinha uma aprovação no IRPH, no Patrimônio Histórico Municipal. O que aconteceu? O IRPH ainda pede o projeto completo, ainda pede o projeto com as partes internas. Então, tinha o elevador lá no bendito projeto completo do IRPH, e a gente fez uma carta, o PRPA e o PREL assinaram, dizendo, olha, tem elevador, o decreto do Licim fala que não precisa mostrar as partes internas, mas, assim, complementando, a gente está juntando o projeto aprovado pelo Patrimônio Histórico, que mostra que tem elevador dentro. A gente resolveu dessa forma. Mas um projeto que não tenha o projeto aprovado por outro órgão, ou seja, que não mostre o elevador, eu ainda não sei qual vai ser a solução, tá? Eu apresentaria uma carta dizendo que o decreto Licim não exige mais que se apresente esse desenho. O que eu acho que seria o bom senso para seguir o decreto seria apresentar um projeto para a GEM e a gente mesmo, nós, PRPA, né, arquiteto ou construtor, atestando que aquele desenho confere com o aprovado pelo Licim, né? Mas eu não sei se alguém já viveu esse caso, a gente conseguiu resolver por causa do projeto do IRPH. Não sei se alguém já teve esse problema com o GEM num projeto que só tem a mancha do Licim, que não mostra nenhuma parte interna. Tá? Boa pergunta aí, Júlio. Obrigado. Uma observação é que, na verdade, todos os órgãos que estão relacionados com o licenciamento urbano, eles estão ainda se adaptando a ele, né? Então, Sete Rios, GeoRio, Rio Águas, todos esses órgãos, e GEM também, eles vão precisar se adequar, né? Só que muitas vezes eles não vão, essa adequação muitas vezes não vai acontecer tudo ao mesmo tempo, porque o GEM só vai ver o projeto lá na frente. Então, a partir do momento que vai ocorrer o problema, é que eles vão correr atrás para tentar resolver que tipo de documento vai precisar e tal. Então, é claro que essa adequação não é instantânea e não é rápida. Depois que tudo acontecer, provavelmente vai ser rápido, mas nesse momento todos nós estamos nos adequando, tá? Alguém botou em relação aos bombeiros, bombeiro continua sendo o projeto completo, tá? Então, obrigatoriamente, vocês vão precisar fazer um projeto completo, não tem como sair disso. Agora, para o urbanismo é que vocês vão fazer uma planta à parte, mostrando a volumetria, tá? Sabrina, pessoal, a Cristina Barroso, ela comenta que se for A4, o carimbo vai ficar minúsculo. Tem que manter o carimbo? Ela pergunta. Sim, não tem nada falando que não é. Pelo contrário, nos modelos apresentados, o carimbo ainda existe, tá? Naquela formatação antiga mesmo. O A2 funciona bem, tá, Cristina? O A2 funciona show de bola. O A1 ainda dá leitura. O A2 é show. A Hilda, ela pergunta se não seria, ela coloca se não seria mais razoável o IPHAN adequar o seu sistema às questões arquitetônicas.
O IPHAN? Não, IPLAN, desculpe. Tá. Bom, seria ótimo se a gente conseguisse, mas o IPLAN tem demandas de toda a prefeitura, né? Então, vai depender das prioridades. Isso já foi levado ao IPLAN, mas a gente tem que entender que é um número reduzido de funcionários para atender todas as secretarias, todos os órgãos da prefeitura. Então, isso é bem complicado e bem delicado. A gente está passando por um período que todas as atenções são para restabelecer mais de 800 sistemas que a prefeitura trabalha. Então, as prioridades vão variar. E aí, talvez o nosso pedido não seja uma das prioridades, e com certeza não é. Então, até que se chegue a esse ponto, eu não sei quanto tempo vai levar. Tá? Então, pode ser que um dia, por isso que eu estou falando que é uma sugestão, para vocês tentarem adequar ao tamanho A4 da melhor forma possível, né? Mas um dia eu espero que isso aconteça, que vocês possam colocar do tamanho que vocês projetaram e que isso possa ser impresso e não tenha nenhum prejuízo para vocês. Tá? Perfeito. O Daniel ele comenta que, com o uso das plataformas de assinatura digital, o controle da assinatura digital, a rastreabilidade, além de ter a legislação que ampara isso, como a MP, enfim, como a IP específica. Aí, se vocês quiserem comentar, mas a Juliana Almeida e Silva, ela comenta que sobre a resolução 27, se ela se aplica também, se a resolução 27 se aplica também ao acréscimo vertical. De contrapartida? Sim, se aplica. Ou mesmo que não seja de contrapartida, dependendo da situação, sim. Se for em prédio existente, ok. Tá? Se for um acréscimo de contrapartida, ou seja, que não atende à legislação, vai ser feito um laudo antes da licença. É isso que a pessoa tem que ter em mente. Tá, só um segundo. O Rielvo pergunta se para um processo de legalização de construção existente também se aplica o LICIM. De legalização de prédio existente? Sim. Da mesma forma, se eu tenho um prédio que ele nunca teve licença de obras, está lá o prédio, e eu preciso legalizar essa edificação, eu vou adotar não a resolução 27, mas o anexo 1 para a edificação única no lote, por exemplo. Tá? Mas aí vai ser, ao invés de ser licença, vai ser legalização. Aí vai indicar se é com obras concluídas, se é com obras não concluídas, tá? Mas atende sim a questão do LICIM. Eu posso falar? Porque eu estou muito tempo sem falar e eu vou ficando agoniada, porque se eu não falar, e não sou eu. Então, olha só, eu vi perguntando dos bombeiros. Então, olha só, serve para todos os órgãos. E bombeiro é um negócio que ultimamente tem me preocupado um bocado. Né? Não penso em ser Joana d'Arc nem nada, mas é porque bombeiro precisa saber ir consultar antes de ter que fazer seu projeto. Já tivemos vários casos em que por conta do bombeiro. Vocês estão me escutando, por favor, façam um sinal de fumaça, porque está mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, bombeiro, projeto completo, projeto, né? Outros, INEPAC, projeto completo. Você precisa Agora falhou. Precisa, gente, quando você faz um estudo preliminar de arquitetura e esse estudo preliminar começa a ficar consistente, ele precisa atender bombeiro lá no estudo preliminar, lá no anteprojeto, né? Não adianta sair
querendo aprovar um projeto sem ter uma noção da legislação de bombeiro. Por exemplo, a largura da circulação comum num edifício residencial, multifamiliar ou num edifício comercial. Isso precisa estar atendido. Se você não conseguir atender isso, escada enclausurada de incêndio. Precisa estar ter o seu projeto completo. É isso, o projeto completo, né? Só pegando carona, a Adriana fala aqui, na aprovação nos bombeiros não pedem o projeto carimbado completo. Ela está perguntando. A aprovação do bombeiro é completamente... o bombeiro só vê bombeiro. Ele não vai olhar o urbanismo, não vai olhar se tem carimbo, se está aprovado. Ele nem olha se o lote é aquele lote mesmo. Tanto é que você pode pegar um projeto que tenha 2 lotes e mostrar para o bombeiro. E ele aprovar. E lá no urbanismo você pode levar isso para fazer uma interligação de 2 lotes. Tá? O bombeiro Quem faz a ligação bombeiro com o urbanismo é a gente, são os profissionais. Daí a necessidade, né, e a responsabilidade que o profissional tem de apresentar o mesmo projeto nos bombeiros, no IRPH, no IFAM, no INEPAC, em qualquer órgão, e finalizar compatível com o urbanismo, tá? Então, como a gente não vê mais os projetos, como o Manuel falou, os bombeiros não vão analisar a questão urbanística, o urbanismo não vai mais olhar os outros órgãos, e também a gente não analisava com relação aos outros aspectos, cada órgão analisa o que compete àquele órgão, por isso a importância da responsabilidade dos projetos serem os mesmos, tá? Então, eu corro para quero uma licença do urbanismo, ok. Aí eu vou, aí eu tenho um pouquinho mais de tempo e vou apresentar projeto lá na GeoRio, vou apresentar, não sei o que. A gente sabe que todos os projetos vão precisar de adequações, né? Então, é importante que depois seja feita as correções necessárias para adaptar o projeto de urbanismo aos demais órgãos, tá? Caso haja alguma alteração naquela volumetria indicada, tá? Perfeito. Pessoal, só avisando a todos os presentes, todas e todos presentes, que a gente vamos concluir as perguntas que já estão aqui, tá bom? Aí qualquer coisa depois, enfim, a gente está... Quer dizer, eu coloco o meu e-mail, se for alguma pergunta que seja muito importante, aí eu repasso, fiquem à vontade, mas eu repasso para vocês. A pergunta só é importante deixar claro para todos e todas que essa aula aberta está sendo gravada. É só a questão do que está sendo, tem ali no chat, de como se habilitar para receber o link com a aula gravada, mas depois ela fica, inclusive, aberta a acesso a todos. A Patrícia, ela dá boa noite. Patrícia, aluna aqui que já foi nossa aluna, enfim, ela dá boa noite. Vocês estão tendo problemas com a escala dos projetos aprovados e assinados digitalmente pelos técnicos? Eu recebi os arquivos aprovados e assinados, sendo que ao plotar eles estão totalmente sem escalas. Já tentei, inclusive, descobrir isso junto ao responsável, mas sem sucesso. É exatamente isso que eu acabei falando, né? Como a gente tem os projetos em diversos formatos e para nossa aprovação isso fica tudo reduzido a um tamanho A4, isso muitas vezes pode dar problema, tá? Então, por isso a minha sugestão com relação a tentar adequar o máximo que puder a um formato A4. Não é que tem que ser... Pode colocar mais de um item na prancha, mas a gente tem que ver que depois vocês vão precisar imprimir essa folha com a assinatura do técnico da prefeitura e talvez não dê para ler nada, né? Então, enquanto está digital, a gente dá um zoom e consegue enxergar, mas depois que isso se transforma em papel, essas informações ficam mais difíceis de serem avaliadas, tá? Deixa eu falar, só um instantinho, antes que caia de novo. É assim, você tem que ter seu projeto completo antes de fazer o licínio.
Não dá. E a acessibilidade? Acessibilidade é você que vai dizer que está acessível, né? É sua responsabilidade. Então, você tem que fazer o projeto completo para você conseguir reduzir. É como um bom molho, né? Você vai apurando e vai reduzindo esse molho, ok? Mas você tem que fazer seu projeto completo. Hoje eu estou com fome, tá? Então, eu estou só falando de comida. Então, assim, bote na cabeça que se você não tiver seu projeto completo, você não vai conseguir fazer nada. Então, você precisa ser arquiteto para conseguir fazer o licinho. Tá? E conseguir fazer a legislação. Então, você vai ter que fazer o curso da gente, vai ter que ler a legislação, porque senão você não vai conseguir usar o LICIM. Gostou? Então, pronto, acabou. A Isabela pergunta, ela comenta que ela pergunta que as achuras nas plantas baixas são da ATC ou da ATE? Ela pergunta, e ela prossegue se tem alguma convenção. Não, existe uma sugestão lá no anexo 3, né, do modelo de projeto, mas não é uma convenção fixa. Então, o ideal é que você faça achuras diferentes do que você está considerando como ATE e o que vai ser o que não entra na taxa de ocupação e nem na ATE. Tá? Então, o ideal é que haja, sim, uma diferenciação, mas não é nada fixo, não. Perfeito. O Daniel Albuquerque, ele pergunta, quando se emite a licença provisória com essas restrições a serem cumpridas em até 3 meses, se paga a taxa de obra? E se for necessário revalidar o projeto e prorrogar essa licença provisória por mais 3 meses, tem novamente necessidade de pagamento de taxa de obra, de emitir um DARF? Sim, tá? A prefeitura cobra pelo serviço que ela está prestando. Então, se uma licença é dada, ela vai ser cobrada. Tá? Perfeito. E a Patrícia, ela faz uma nova pergunta. No caso, é um projeto que tem entrada no licença, porém, não, acho que ela comenta. No caso, é um projeto... aquele caso do projeto complexo, enfim. Ela fala que, se tratar de alta complexidade, foi solicitado que apresentasse um projeto completo. Então... na verdade, isso era lá nos primórdios, né, do LICIM, porque existia o anexo 1, que a pessoa apresentava esse anexo e não precisava apresentar o projeto, tá? O projeto só iria ser juntado na fase 2 do anexo 2. Para quem passou por essa fase do LICIM, sabe mais ou menos do que eu estou falando. Hoje, obrigatoriamente, você tem que juntar o anexo e o projeto, tá? Então, naquela época, era porque, se era de alta complexidade, o técnico pedia o projeto para poder avaliar. Como é que você vai analisar, fazer uma avaliação do projeto se você não vê o projeto, tá? Não seria bom a gente passar, mesmo que rapidamente, o anexo 1, por exemplo, o pessoal dá uma olhada? Do antigo? Não, do novo. Do novo, ok. Não acha bom, não? O que vocês acham? Rapidamente, porque senão nós vamos ficar aqui 3 dias, né? Manuel, se você quiser... não, eu posso compartilhar aqui a tela, peraí. Eu não posso compartilhar nada, que eu já dou graças a Deus que estou conseguindo falar e está aqui. Então, vamos lá, rapidinho. Prédio tombado ou preservado? Vamos rolar rápido. Isso é referente ao grupamento. Então, se vocês observarem, vocês é que vão preencher todas as condições do lote, das questões ambientais, tudo isso vocês que vão preencher e a gente vai verificar se o que vocês estão informando é verdadeiro ou não, tá? Se precisar de alguma correção, cabe exigência para correção. E aqui vocês colocam o tipo de licença, porque esse aqui é referente a um grupamento, e vão indicar se é a legalização, licença, se é uma substituição de projeto. Parou. Então, assim, como é que o cara sabe se é substituição ou modificação? Tem que saber legislação. Onde é que você vê isso? Na legislação, se é modificação ou se é substituição. Isso aí, ponto. Você que vai dizer o que é. Não precisa o técnico estar lá cavucando milhões de coisas. Desculpa, Sabrina. Vamos lá, passando rápido.
Aqui a gente fala sobre o alinhamento e observem que existe alguns campos que o técnico da prefeitura vai validar, tá? Então, essas informações são informações do projeto e das condições que vocês, como profissionais, estão informando. E a validação por parte do técnico, ela vai estar num campo escrito Conferência Técnico-Prefeitura, tá? E normalmente num tom mais de cinza, tá? E se vocês observarem, esses campos são poucos. Essa validação são poucos os itens que a gente vai validar, tá? Fazendo referência àquele artigo 3º do decreto, que são os itens que a gente vai realmente ter que avaliar, ok? Passou, Sabrina! Vai rápido, Sabrina! Informações do grupamento, zoneamento, condições de zoneamento diferenciado. Se for o grupamento, precisa de lote de equipamento urbano. Isso vocês vão informar, a gente vai verificar, e em alguns aspectos a gente vai conferir, tá? Vai validar essa informação, ok? E aí a gente tem os quadros de áreas que não ficam mais nas plantas, vão ficar todos aqui no anexo. Então, todas as informações referentes a ATE, ATC, tudo vai ser dentro desse anexo, tá? E aí, vocês têm uma série de declarações que vocês precisam se comprometer, vocês se responsabilizam, então já são os campos previstos para vocês já declararem, né? Então, vocês vão estar cientes do compromisso de vocês, ok? E é isso. Entendam esses anexos, pessoal, como um checklist, né? Toda pergunta tem um motivo. E toda pergunta está embasada na legislação. Tá? Então, é praticamente um roteiro de checagem de legislação no projeto. Tá? Marcelo, você quer mostrar o material do curso? Ele está no final da apresentação. De repente, como você está conseguindo compartilhar, inclusive, enquanto o manual abre, perguntaram no chat se a gente poderia disponibilizar os anexos. Sim, eles estão em PDF, né? Eles são anexos lá da resolução 00009, tá bom? Mas, olha só, eles estão em PDF, mas hoje em dia você consegue falar, né? Quer dizer, escrever no próprio PDF, né? Então, faz numa boa, né? Não tem problema, ainda mais agora que a prefeitura está aí, né, travada, né? Era bom o pessoal ter aí os anexos mesmo. Também não vai adiantar nada, porque não vai poder botar por enquanto, mas pelo menos tem para já ir estudando a legislação, né? E tem os outros dois, né, que basicamente são as mesmas perguntas, né, do grupamento, né? Só que aí é a modificação com acréscimo, prédio existente ou não, e etc. e tal. Certo, Sabrina? Certo, isso mesmo. Bom, pessoal, aí agora a gente vai falar rapidinho aqui do nosso curso, né? A próxima turma, a gente está indo para a 9ª turma, para a 9ª edição. Ele vai ter início dia 19/9. As aulas são às segundas-feiras, das 7 às 22 horas. Já começa a semana já com bastante conhecimento, bastante instrução, tá? As aulas são esses 3 fantásticos professores profissionais que estão aqui, Lúcia, Sabrina e Manuel. Acho que é muito interessante, né? Quer dizer, essa mistura que a gente tem com eles, de certa forma eu também participo, mas principalmente os 3 que as duas, Sabrina e Lúcia, do outro lado do balcão, com muitas experiências, do outro lado da mesa, na hora que a gente está aprovando os projetos, principalmente da mesa, eu acho que isso enriquece muito, mas com uma visão muito crítica a respeito da legislação e desses procedimentos. Lúcia, fala. Mas eu agora sou híbrida, tá? Você é híbrida. Eu sou híbrida. Depois dessa coisa do Zoom, tal coisa, então você não é mais presencial nem online, você é híbrida. Eu não sou mais prefeitura nem avulso, porque eu me sinto prefeitura, mas agora estou do outro lado também.
Não, muito legal. E o Manuel, quer dizer, que tem toda essa experiência, quer dizer, esse conhecimento sobre a legislação, estuda a legislação como poucos, e esse viés acadêmico que acaba que a gente tem, né? Quer dizer, o Manuel está há mais de 15 anos, acho que bem mais de 15 anos, já 18, 15 anos, enfim, na PUC, só juntos a gente está dando aula já há 15 anos, aí sim, 15 anos, o Manuel está já aos 16, 17, 18 anos na PUC. Tá? Então, é uma equipe muito, muito entrosada, vocês estão vendo aqui, e muito capacitada para ministrar um curso que é recheado de desafios, de trocas. São muito ativos os grupos de WhatsApp das turmas, eles bombam, quer dizer, a gente fica ali acompanhando e tanto os atualiza em relação a momentos novos, às vezes o próprio Manuel coloca ali, pessoal, saiu a lei tal, quando é algo importante, o pessoal troca perguntas, sempre o networking que acaba acontecendo nesse tipo de momento, né? O próximo slide... Eu queria falar uma coisa também, né? Nós estamos aí com o plano diretor, né? O novo plano diretor, e eu me pergunto, e eu me respondo também, a necessidade da gente entender essa legislação que está agora em vigor, para conseguir entender o que vier de nova legislação, tá? E os entraves, e se a gente não entender o que veio para trás, não vai conseguir sair nada. Nós não vamos dar um passo. Os arquitetos que não entenderem dessa legislação agora, tá? Não vão dar um passo se o novo plano diretor for aprovado no início do ano que vem, que eu acho, não sei, tem dificuldade em achar que esse plano diretor vai ser aprovado esse ano, mas, de qualquer forma, é necessário entender a legislação que está acontecendo no Rio de Janeiro, senão você não vai entender mais nada. Tá? Desculpa aí, hein? Vamos embora. E é muito importante em relação ao curso que ele está permanentemente atualizado, né? Quer dizer, enfim, o material didático e todas as trocas e os próprios exercícios que são lançados, quer dizer, obviamente a legislação se alterando e é recorrente que a gente tenha ex-alunos cursando novas edições, enfim, a discussão é ampla, imagina, são 30 horas efetivas de aulas com trocas, com todo esse arcabouço de conhecimento que vocês vão estar divididos. Quer dizer, acho que algo que tem que ficar muito claro, e a gente fala isso desde a graduação, como em cursos como esse, é que é uma equipe muito disponível e muito disposta a ensinar, quer dizer, a dividir conhecimento. Quer dizer, isso é muito importante, quer dizer, toda a abertura e as trocas são muito ricas. Aqui nesse slide, o período do curso, quer dizer, a gente acaba ali durante a Copa, né? Quer dizer, a Copa já vai ter começado, a Copa esse ano está perto ali do Papai Noel, enfim, as aulas às segundas. E o próximo slide, que é o último, ele traça aí o programa só para vocês, enfim, uma verificação de vocês. Esse material está todo disponível, quer dizer, o programa está disponível no link que o suporte aqui, o João Marcelo colocou para vocês. Enfim, fica aberto aí o convite. Fiquem à vontade, vocês três também, para reforçar aí o convite. E é isso. É interessante que é bastante conteúdo, pessoal, e a gente também faz exercícios para aplicar esses conteúdos. A gente faz um estudo de massa durante o curso para mostrar como que o arquiteto vai utilizando a legislação para fazer a volumetria do projeto. E com a crítica já de Sabrina ou Lúcia falando sobre a legislação, alertando sobre quais documentos têm de ser consultados. Então, a turma participa também, faz exercício junto e a gente mostra aí como é que se aplica a legislação. Além de estudar a legislação, a gente aplica a legislação e acaba voltando para a legislação para poder aplicar cada vez melhor. Bom, o conteúdo está aqui, são 10 aulas com bastante densidade, é bem legal. É um curso básico, né, que percorre todos os aspectos da legislação, né? Então, é interessante porque vocês podem tirar as suas dúvidas, é claro, e adquirir conhecimento é sempre bom, né?
O que a gente deseja mais é que vocês consigam andar com as próprias pernas, né? Que não, qualquer dúvida, é claro que pode recorrer aos técnicos da prefeitura, mas quanto mais conhecimento vocês adquirirem, mais bagagem, mais argumentação vocês vão ter com os técnicos. Mas e se fosse assim, e se esse artigo eu pudesse aplicar dessa outra forma? Então, quanto mais conhecimento se tem, melhor os projetos vão ser e menos exigências a gente vai fazer também, né? E como a gente já não avalia mais essa questão interna, o curso também abrange isso. A gente fala do que vocês precisam ter de conhecimento para poder projetar também, né? O que a prefeitura não valida, não aprova, vocês também precisam saber. Então, é interessante também nesse aspecto. E queria agradecer também pela presença de vocês hoje aqui no curso. No curso não, na aula aberta, né? Na verdade. Lúcia. Sim, é sempre um prazer, tá? Espero que vocês tenham vontade de fazer não só esse, como todos os cursos, e eu indico esse, né? Mas fazer os cursos, né? que agreguem a vocês alguma coisa prática. Né? Vocês já fizeram bastante teoria, né, na faculdade, etc. e tal, então está na hora de sentar e ver o que tem que fazer, né, e como é que é a vida como ela é. Né? Então é interessante, é bom, a gente discute, conversa, temos dúvidas, né? Eu tenho dúvidas, Sabrina, Manuel, e aí a gente pensa, né? E é assim que vocês têm que agir na vida de vocês, profissional, pessoal também. A gente tem que parar, pensar, ler de novo, né? Aprendi, vou falar sempre nela, né? Com a minha mestra, que super, sei lá o quê, né? Uma eminência parda, né? Na secretaria durante tantos anos, que voltou aí agora, Maria Madalena, que sempre me falava para ler, né? Presta aí que eu vou ler, né? E lia de novo uma coisa que ela já conhecia pelo menos há 20 anos, e foi daí que eu aprendi a importância da gente ler a legislação, não é, eu acho que é assim, não, a gente tem que ler, conhecer e saber onde é que procura a legislação, tá? Grande prazer estar aqui com vocês, são horas que eu me divirto bastante, tá? Então, por isso que eu dou aula, tá bom? Beijo, pessoal, grande prazer. E, além de tudo, pessoal, no curso, uma das atrações é a Lúcia, tá? Ela está em várias aulas, enfim. E é assim que as aulas são. Manuel, fica à vontade aí. Pessoal, só agradecer mesmo a presença de todos até essa hora, já aí quase 9 da noite. Obrigado pela presença e convido vocês todos a participarem do nosso curso. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença.